quem falar, não, eu não vivo sem trigo, barra glúten, barra derivado. Então, tenha inteligência nutricional. Caso contrário, a gente vai ver, ok? Então, vamos lá. Continuando. Esses fatores de maior volume, de maior percentual, amilopectina, o próprio glúten, o próprio amido, faz com que esse alimento se torne, ou gere, ou estimule um fator, um ambiente agressor, um ambiente propício à inflamação, propício a estresse oxidativo, propício a desbiose. O que é isso? Procura aí nos vídeos anteriores. Propício a processos alergênicos, propício a sensibilidades alimentares tardias, as chamadas alergias tardias, propício ao risco maior de doença autoimune, seja trato gastrointestinal, seja no sistema, ou seja em todo o sistema, de uma forma sistêmica, por exemplo, artrite reumatoide, síndrome de Hashimoto, tireoidite da tireoide, descontrole de peso. O glúten, não sei se vocês notaram, o trigo e o glúten e seus derivados têm uma verdadeira afinidade, tropismo com o quê? Com a gordura abdominal. É muito difícil você ver uma pessoa que utiliza trigo e derivados e glúten não ter panículos adipócitos, ou seja, o acúmulo daquela gordurinha, principalmente na cavidade abdominal, porque ele tende a gerar resistência insulínica, ele tende a alterar os hormônios gastrointestinais. Alterando a GLP-1, o hormônio, no caso do trigo, como a gente está falando, essencial para a liberação e modulação da leptina, que é o hormônio da saciedade, e a redução da grelina, que é o hormônio da fome. Mas como você tem o GLP-1 alterado a menor, o que acontece? A leptina cai ou fica resistente a ela própria, disfuncional, e a grelina aumenta. Aí o cara fica, eu quero comer. Pô, cara, tu já comeu, né? Mas eu quero comer, eu tenho que comer. Compulsão alimentar, principalmente ao doce, porque há uma alteração do sistema centro, saciedade, fome, do hipotálamo e da hipófise, ok? E há uma maior atividade da lipase lipoproteica. Que palavrão é esse? É uma enzima muito predisponente à formatação de gordura e a queda da enzima LHS. O que é isso? Lipase, hormônio sensível, que é uma enzima muito predisponente à queima de gordura. Então, o trigo ajuda na gordura abdominal? Sim, claro, eu sou um exemplo. Eu boto o trigo, vocês acham que eu não gosto de pão? Adoro um pão, com aquela manteiguinha, um cafezinho, ainda mais se for arábico, orgânico. Ai meu Deus, olha a grana, muito bom. Porém, o que eu faço? Inteligência nutricional. Eu não tenho alergia ao trigo, eu não tenho doença celíaca, eu não tenho, hoje em dia, sensibilidade ao glúten não celíaca, porque eu soube dosar. Eu uso na quantidade certa e no momento certo. Rotatividade nutricional, inteligência nutricional, ok? Mas tudo isso é uma individualidade que já foi falado em vídeos anteriores. Fala de novo não, procura lá. Que você vai pela individualidade buscar perfis, características nutricionais para cada pessoa, ok? O trigo e glúten e seus derivados são compostos por amilopectinas, amido e glúten, e vitaminas e minerais, compostos bioativos e fibras, principalmente a forma integral, porque você tem a forma integral, menos mal, com mais antinutrientes, mas é só você utilizar a inteligência nutricional que você reduz a quantidade de saponinas e de fitatos que tem nos cereais integrais, ok? Inteligência nutricional, o que é isso, Luiz? Me pergunta, vê os vídeos anteriores. Pô, Luiz, você tá chato? Eu tenho que puxar a sarna pro meu lado, né, gente? Vamos lá. Então, tá aí a composição do trigo. Todo trigo, todo derivado, ele vai ter glúten, ele vai ter amilopectina, ele vai ter amido, e se for integral vai ter maior carga de vitaminas, minerais, compostos bioativos, chamados fitoquímicos e fibras, ok? Mas como o trigo e o glúten podem estimular esses ambientes agressores que você citou acima? O maior volume aumentado das amilopectinas, que são polímeros de glicose.
Pensa comigo, polímeros de glicose, repleto, uma molécula de amilo tem 1000 moléculas de glicose, um pouco, ou até um pouco menos, ou até um pouco mais. Cara, é muita carga de glicose, E se você não usar? Entra, não usa, vai embora ou acumula? Acumula. Acumula principalmente aonde? Membros superiores, principalmente na área abdominal e na área do glúteo, quadril, relação cintura-quadril aumentada, índice de massa corporal aumentada, principalmente com distribuição corporal abdominal, maior risco de pré-diabetes, diabetes mellitus, doença cardiovascular, hipertensão, maior peso para a estrutura de coluna, de bacia ilíaca, tendões e joelho, patelar, ok? Problemas ósseos, problemas de locomoção, sedentarismo, problema de respiração. Entendeu o fio da meada? E outra coisa, essa glicose pode ser utilizada também para glicação. Em vídeos anteriores, glicação é ambiente agressor. O que é isso? Vídeos anteriores, ok? Então tá, fora a amilopectina, você tem o glúten, que é uma proteína formada por duas moléculas, a gliadina e a glutenina, coisa feia, ambos altamente pró-inflamatórios, são moléculas proteicas de baixa digestibilidade, principalmente atualmente, uma leitura anômala, entendeu? Um volume aumentado para render mais, certo? E tem baixa utilização de aminoácidos, porque eles têm um aminoácido limitante. O que é isso? É o percentual de quanto daquele aminoácido você é utilizado para a síntese proteica. Como ele tem só 18%, o resto é utilizado para fornecer energia, glicose. E se você não gasta, acumula. E aumenta mais ainda o risco de glicação. Entendeu o fio da meada? Então você tem um excesso de amilopectina, um excesso de glúten pró-inflamatório que alteram totalmente a sua flora intestinal, aumenta o risco de processos alergênicos, aumenta o risco de doença autoimune, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o nível de estresse, de inflamação, de glicações, ambiente agressor, ok? E fora isso, por tudo isso que eu falei da amilopectina com excesso de glicose, com excesso de ácido pirúvico, não é o piruvato, é o ácido pirúvico, o excesso de ácido oxálico, além do cálculo renal, se você tiver predisposição, e além da baixa digestibilidade proteica, gerando metabólitos para o colo começar a putrefar e gerar nitrosaminas, gerar substâncias cadavéricas, putrexinas, ou seja, substância agressora, alterando a flora, ele ainda pode, a nível de circulação sistêmica, criar acidificação tecidual, ou seja, um ambiente propício para a doença. Já falei em vídeos anteriores, o câncer é ácido, a gripe é ácida, o Covid é ácido, a inflamação é ácida, entendeu? Então, se eu crio um ambiente ácido devido a agentes agressores, eu crio um ambiente inflamatório, sacou? Ok? Pois a gliadina e a glutenina e o excesso de amilopectina são agentes pró-inflamatórios, tá? E eles podem ainda ocasionar, pelo uso contínuo em volume excessivo, a quebra da permeabilidade intestinal. O que é isso, Luiz? É a sua barreira, é a sua adesão, nada passa, nenhum metabólito, nenhuma toxina, nenhum poluente, nenhuma partícula mal digerida. Agora, se cria-se uma peneira, porque quebra uma das proteínas, você começa a ter a passagem para a circulação sanguínea a maior de toxicidade, saturando o seu organismo. O filho fala, cara, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí, meu irmão, é o seguinte, aqui tá tudo aberto, tá passando tudo, e aí? E aí, inteligência nutricional, terapeuta assertivo, com diagnóstico assertivo, com tratamento assertivo. Então, ela aumenta essa permeabilidade, gerando desbiose, que vai gerar processos alergênicos, que vai gerar inflamação, que vai gerar estresse oxidativo. Fora isso, por ela ter muita afinidade, principalmente a amilopectina, com a cavidade abdominal, porque ela gera um excesso de glicose, ela poderá gerar o que? Uma resistência insulínica, entendeu? E aí um acúmulo de gordura abdominal, chamada gordura visceral, maior risco de esteatose, principalmente pelo volume aumentado de amilopectina,
que é um polímero de glicose. Luiz, muita gente que você já atendeu estava com a esteatose? Estava. E qual era um dos atributos para isso? Excesso de trigo. Erro na combinação do trigo. Excesso de glúten, principalmente atuais. Excesso. Então você libera o trigo, libera o glúten, depende. Você é celíaco? Você tem alergia ao trigo? Você tem uma sensibilidade ativa ao glúten? Não sei. Então a gente tem que avaliar. Vai ver que você pode ser como várias pessoas. Eu vou colocar uma estatística daqui a pouco, tá? Maior risco de glicação. Olha a glicação aí, um exemplo de substâncias glicadas no nosso organismo. Hemoglobina glicada, que todo mundo acha que é um biomarcador tão somente para ver se a pessoa é pré-diabética ou diabético. Não, ela também é um biomarcador estressor do ambiente agressivo, com excesso de glicose que se une a partículas de proteína e gordura, ou então metodologia de preparações com muito calor seco e pouca inteligência na umidade na preparação. Em vídeos anteriores, olha lá, eu expliquei. Todo alimento submetido a preparações no ato do calor, ele fica um alimento glicado. Só que você pode modular essa glicação. Inteligência nutricional. Nutrição funcional ativa. Em síntese, o glúten / trigo, pela ação da inflamatória da gliadina e da aminopectina, cria-se sim um ambiente inflamatório, um ambiente estressor, um ambiente disbiótico, um ambiente alergênico e um ambiente de gordura abdominal, ok? Como eu falei, diminui o GLP-1, aumenta a glialina, diminui a leptina, aumenta a resistência à leptina. Temos então outros itens também que podem contribuir para que o terapeuta adequado chegue e fale: opa, você não pode comer glúten. Quando isso? Quando você tem a chamada doença autoimune celíaca, enteropatia induzida pelo glúten. Ou quando você tem uma alergia ao trigo, que pode ser uma alergia, não ao glúten, mas à aminopectina, que está cheia do trigo, ou que seja. Ou quando você tem uma sensibilidade alimentar ao glúten não celíaca. Isso aí é muito, como eu falei em vídeos anteriores. Eu vou dar o exemplo do brócolis. O brócolis é alergênico? Sim e não, depende do volume e da frequência. Quanto mais você comer brócolis o tempo inteiro, infrequentemente, você vai criar um movimento reativo e sinalizador de citocinas inflamatórias. Mas isso em qualquer alimento, ou seja, a falta de inteligência nutricional. Ok? Eu tenho pessoas que comiam glúten exacerbadamente. Retirou, melhorou. Colocou com inteligência, continuou ok. Mas não pode aumentar. Isso aí é inteligência nutricional, ok? Então vamos lá. Isso aí se dá muito, essa sensibilidade, como já foi falado anteriormente, as modificações do trigo, seus derivados e glúten, tornando um agente agressivo, principalmente para a saúde gastrointestinal. Então vamos ver aqui. Uma observação: quando o ser humano deve retirar o glúten da alimentação? Em que situações? Para efeito imediato, doença celíaca tem um efeito imediato. Alergia ao trigo tem um efeito imediato. Sensibilidade ao glúten não celíaca tem um efeito às vezes imediato, às vezes a longo prazo. Doença autoimune melhora, e não é só gastrointestinal não. Muita gente que eu atendi com artrite reumatoide tirou o glúten, melhorou em demasia. Mas é só o glúten? Não, gente. Eu estou falando do quê? Trigo / glúten / derivados, ok? Alergias, tirando o glúten e depois colocando com inteligência, fica bem melhor. Agora, efeitos a longo prazo: doença autoimune, inflamações, estresse crônico, glicações crônicas, alergias tardias, esteatose ativa e crônica, descontrole de peso crônico, alterações da tireoide, disbioses, cânceres. Tem muito tratamento oncológico hoje em dia que retirada de glúten e de outros, mas a gente está falando de glúten e trigo, melhora muito os sinais, sintomas e o prognóstico e a qualidade de vida. E a obstrução pulmonar, ok? E como se tira o trigo e os derivados, se eu tiver que tirar? Com um terapeuta adequado. E uma coisa que eu chamo de dieta de eliminação, dieta de reintrodução. Porra, quanto tempo, cara?
pode ser 21 dias, pode ser, eu sou assim mesmo, pode ser 21 dias, 30 dias, 45 dias, 60 dias, não sei, vai depender do seu estado clínico nutricional. Agora, Luiz, você, quando trata um ser humano, o que você pretende com ele? Primeira coisa, a base, trabalhar o estilo de vida e trabalhar a saúde gastrointestinal, a saúde imunológica. E dentro disso, otimizar o aparelho de detoxificação. E dentro disso, já otimizar a mitocôndria. Aí passa para um outro nível. Sendo assim, eu vou dar uma estatística e já estou finalizando essa primeira parte, porque é muita coisa, senão fica muito extenso. Aí sexta-feira eu gravo a segunda parte. Hoje é terça. Não chorem. Vamos lá. Dieta de eliminação e reintrodução. Por exemplo, de 2020 até 2024, eu atendi 25 pacientes. E desses 25 pacientes que eu atendi, eu estou citando os 25 pacientes, porque eu tenho essa estatística. 7 celíacos, sem glúten, sem trigo, sem derivado. Todos melhoraram com uma nutrição adequada, um programa nutricional adequado pela individualidade de cada um. 2 com alergia ao trigo. Também tirei. E quase todos não era pelo glúten, era pela milopectina, ok? Tirei. Melhoraram. Então, 25 menos 9, sobrou quanto? 16. Dos 16, 8. Dos 16, todos fizeram a eliminação, desculpa, é a reintrodução. 8 desistiram, falaram, não. Apesar dessa reintrodução ter sido inteligente, tudo, não dá, não quero mais glúten. Fiquei muito bem sem glúten, sem trigo e derivados. E 8 reintroduziram. Eu vi pela reintrodução que dava para usar de forma inteligente, com a nutrição, com a inteligência nutricional. O que aconteceu? Os 8 utilizam de forma inteligente. Exemplos de inteligência nutricional, exemplos. Da forma integral, da forma orgânica, se não for orgânica, com maior rotatividade nutricional, e o remolho e a higienização para reduzir a agrotoxicidade superficial, melhor combinação, melhor distribuição, principalmente perante o ciclo circadiano, otimizar a sua movimentação corporal, entrou, utiliza, não guarda, um volume reduzido, sem aquele excesso de produto industrializado, ultraprocessado e processado, que tem demasia trigo e glúten, principalmente o glúten, que é o trigo e seus derivados. Mas por quê? Porque faz parte da composição? Sim e não, porque muitos não tem que ter o glúten, tem por quê? Porque ele atua como conservante, principalmente como ingrediente de rendimento, de aumento da produtividade, aumento do volume. Esse negócio, não, passou na esteira, houve a contaminação cruzada. É história para boi dormir, gente, ok? Tá legal? Daí, por causa da genética perante o trigo. Vamos aumentar o trigo, vamos aumentar o volume de amilopectina, o volume de glúten, para aumentar o seu rendimento. Quer ver um exemplo? Pega a farinha de trigo, coloca água e deixa descansar. Virão a montanha, virão o Everest, não é verdade? Ok? E para finalizar, esses aí são dados estatísticos. Então, dos 25, 8 decidiram continuar com glúten, trigo e derivado, mas de forma inteligente. Agora, não tem nenhum malefício. Tem. Tem um malefício. Salve o trigo, salve o glúten, Jesus. Salve, né? Então tá. Qual é o malefício? Mas totalmente contornável, pô, Luiz. Lá vem você. Inteligência nutricional. Para que eu estou formado há 32 anos? Para que eu estudo diariamente? Para mim e para todos, e para eu poder lhe ajudar de forma científica, comprovatória. Então vamos lá. O malefício da retirada do glúten e trigo e seus derivados é principalmente a sua carga de fibras, é o seu tipo de fibras muito boas, principalmente se for integral. Pectina solúvel e FOS, fruto-oligosacarídeos, solúveis, mas totalmente contornáveis. É só saber, inteligência nutricional, substituir.
E para finalizar de vez, para finalizar essa parte, não começa a rir não, ele sempre fala finalizar e nunca acaba. Vai acabar, quer ver? Tem um estudo aí, estudo internacional. Retirada do glúten do trigo de pessoas pode aumentar o risco de óbito. Elas ficaram dislipidêmicas, aumento do LDL, infarto agudo do miocárdio, aterosclerose, disfunção endotelial, arteriosclerose. Meu Deus! Tudo que o Luiz falou é mentira. Será? Pega o estudo. Ridículo. Ridículo em todo o seu contexto. No número de pessoas, como ele foi elaborado, como ele foi realizado e principalmente o que foi colocado quando se tira o trigo e seus derivados de glúten, o que eu coloco? Ponto de interrogação. É saber colocar, é saber substituir, é ter inteligência nutricional. E Luiz, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Eu atendi uma pessoa, já está bem melhor, há 7 meses atrás. Eu topo fazer a dieta de eliminação. Tirei o glúten, e trigo e derivados e já estou uma semana bem melhor, só engordando. Por quê? Porque na cabeça dele, ele pegou a massa de fécula de batata ou de arroz e comeu o triplo, porque não tem glúten. Só um exemplo bobo. Entendeu o fio da meada? Ele pegou aquele cardápio, aquela dieta que eu calculei, colocou, não, eu já tirei o glúten, eu posso tudo. E começou até a comer açúcar, que não tinha na apostila e não tinha nas recomendações. Mas eu tirei o glúten. Deu para entender? Vai muito da qualidade, do tipo de qualidade que você coloca, o tipo de quantidade e o tipo de combinação. Teve outra pessoa do sexo feminino, por eu não estar comendo glúten, eu aumentei o teor de batata frita e de frituras, porque eu me livrei do glúten. Entendeu a ideia? É por aí? Não é por aí, gente. Então isso cria-se sim maior risco de óbito. Mas não foi porque tirou o glúten, foi porque não soube, alguém está falando? Substituir o glúten. Muita luz, muita paz. Primeira parte finalizada, 25 minutos. É muita coisa. O glúten é muita coisa, o trigo. Por favor, acione o sininho, deixe um like, deixe um dislike, explique por quê e compartilhe. Bote mais pessoas para me ouvir, ok? Para a gente debater, para a gente crescer, para a gente multiplicar. Muita luz, tudo de bom. Fiquem com Deus.